O projeto ele consta basicamente de educação. É isso? Não só educação, mas a educação é o nosso, vamos dizer assim, o nosso grande, posso dizer o nosso grande forte, né? Porque Madre Teresa, lá no ano de 1833, que fundou a congregação, ela era foi uma grande educadora, a qual nos inspira hoje no nosso carisma de educação, né? Então nós temos na província da América Latina e Caribe, como você enfatizou no início, nós temos em torno de 15 instituições de ensino, e uma delas aqui, o Colégio Nossa Senhora de Lourdes, já com seus 30 e poucos anos. A irmã Olívia, 33 anos. A irmã Olívia pode falar mais dessa história linda. Então, Madre Teresa é a nossa grande inspiradora no carisma da educação, né? E continua nos inspirando muito. O projeto iniciou onde? A congregação, Sim, você diz? A congregação nós iniciamos na Alemanha. A Madre Teresa era alemã, e ela fundou a congregação em 1833, em outubro. E acho que é interessante um pouco a gente saber como que ela iniciou essa congregação. Sim. Então, com as guerras napoleônicas, né, houve a invasão da Alemanha. E durante aquela guerra, muitas escolas foram incendiadas. E na escola de Madre Teresa, que ela estudava, ela tinha 12 anos na época, uma criança que já estudava com as meninas de 15, porque ela tinha uma capacidade muito acentuada e ela conseguiu chegar antes, né, àquele grau de estudo, e a escola dela serviu como local para os soldados. Então, as crianças foram retiradas de todas as escolas e ficaram sem escola por muito tempo. E o pároco daquela cidade resolveu pedir para a Madre Teresa assumir as crianças, se ela topava. Então, ela se preparou para isso e, aos 15 anos, começou, então, a dar aulas para as crianças que ficaram sem escola. Isso foi muito importante. E, com o passar do tempo, ela começou a sentir um chamado para ser religiosa e pensou, inclusive, em entrar numa congregação de enclausuradas. E o padre fez um desafio para ela, que ela chegou a conhecer as enclausuradas. Então, com isso, ela teve uma ideia do que era ser uma irmã enclausurada. E o padre a desafiou. Escuta aqui, que tal você criar uma congregação? Ela se assustou um pouco, mas aceitou. E, juntamente com outras companheiras, 2 colegas, elas iniciaram o que se tornou mais tarde a Congregação das Irmãs Escolares de Nossa Senhora. E, ainda em vida, a Madre Teresa já pensava em outros países, não só a Alemanha, porque rapidamente a congregação se expandiu, várias cidades pediam escolas, abram a escola aqui na nossa cidade. E se expandiu muito depressa, e ela já tinha em mente o Brasil, né, e a América Latina, outros países da América Latina, mas ela em vida não conseguiu, né? Mas logo em seguida outras irmãs puderam vir para cá. E também não foi simples a chegada das irmãs aqui no Brasil, porque já havia, né, toda a questão da Segunda Guerra Mundial e todo aquele processo antes da Segunda Guerra, né, e os alemães não eram bem aceitos no Brasil. E isso foi uma questão. A expansão foi muito rápida, então, né? Muito rápida, muito rápida. Quando chegou no Brasil, a missão se instalou aonde? Inicialmente no Sul? Isso, em Forquilinha, né, no Rio Grande, em Santa Catarina. Em Santa Catarina. Santa Catarina. E por ali temos as irmãs aqui, Olívia e a Veronique, que são do Sul, elas conhecem mais profundamente essa parte da história, porque logo em seguida foi em São Paulo que daí a Cristiane e eu conhecemos melhor. Muito bem, vamos começar lá da pontinha do Rio Grande do Sul. Vamos começar de Santa Catarina, Santa Catarina, onde as irmãs chegaram. Elas chegaram em 1935, e numa cidade pequena de Santa Catarina, se chama Forquilinha, e uma cidade praticamente constituída por alemães. E essa cidade, ao acolher as irmãs, com a questão da Segunda Guerra Mundial, o bispo disse que não havia mais lugar para as irmãs e elas deveriam retornar à Alemanha. E as 5 pioneiras, as 5 irmãs que vieram,
elas falaram que era impossível retornar. E aí o bispo disse, olha, nós temos um hospital em Criciúma. Se vocês assumirem o hospital, vocês podem permanecer. E as irmãs assumiram o desafio. E temos o hospital até hoje, né? Maravilha. E essa história se repetiu com as irmãs que chegaram em São Paulo, porque foram de províncias diferentes, porque a congregação ela é dividida em províncias, são células, né? Que acontecem em todas as congregações, e a província, né, de São Paulo, na época, elas vieram da província originária da Baviera, de Munique, que tinha a casa-mãe em Munique, e chegando em São Paulo, encontraram essa mesma realidade. Olha, nós não queremos irmãs alemãs dando aulas para nossos filhos. E era o que elas sabiam fazer, era dar aulas, exatamente. E como aí nós temos hospitais, aí que eles consideravam que o hospital não era um perigo, né, para as alemãs. E então elas aceitaram, porque elas queriam muito permanecer no Brasil. E eu me lembro de irmã Bárbara contando, olha, ela teve que fazer um parto, ela nunca tinha visto um parto na vida. Então, coisas assim que tiveram que assumir dentro do hospital, aceitando esse desafio, e aos poucos, né, depois da Segunda Guerra, então, eles deixaram as irmãs permanecerem aqui, porque viram que não era um perigo. Então, com isso, nós pudemos assumir outras pastorais, né, também, escolas e a educação em geral, a educação formal, a educação não formal, e com isso também fomos nos expandindo pelo Brasil. Maravilha. Depois de Santa Catarina, foi para São Paulo ou foi para Rio Grande do Sul? Rio Grande do Sul. Rio Grande do Sul. Aí nós expandimos ali na zona praiana, né? Santo Antônio da Patrulha, você não conhece, né? Mas depois veio para Porto Alegre e em pouco tempo tinha muitas comunidades no Rio Grande do Sul. E talvez ao mesmo tempo isso acontecendo, porque éramos duas províncias diferentes. Uhum. Nós viemos da Baviera, a antiga província de São Paulo, enquanto que a província de Porto Alegre era outro grupo. Veio da Silésia. Da Silésia. Que também eram irmãs escolares, todas da mesma congregação. Então, como eram províncias diferentes, tinham governos diferentes. Então, cada governo gerenciava a sua parte. Né? Então, hoje continua nessa divisão também? Não. Faz exatamente 10 anos e meio que nós nos juntamos em toda a América Latina e Caribe. Nós tínhamos uma província em São Paulo que abrangia vários... Falava São Paulo porque era o central, mas, na verdade, a gente estava em vários estados. Assim como a antiga província de Porto Alegre tinha a sede em Porto Alegre, mas estavam assim presentes em vários países, em vários estados. E tínhamos a província da Argentina, que também nasceu da província da Baviera, né? E tínhamos as irmãs missionárias que estavam presentes em outros diversos países da América Latina e Caribe, que vieram mais diretamente dos Estados Unidos e do Canadá. Quer dizer que só tem um hospital na congregação? Um único hospital. No mundo inteiro? No mundo inteiro. Da congregação toda é o único. Não teve nenhum projeto para ir para outro hospital? Nós tivemos muitas propostas. Mas né? E aí? Mas não assumimos porque o hospital de Criciúma, ele é um hospital muito grande, né? E exigiu muito, porque ele abrange todos os municípios ao redor, né? E daí também precisa de pessoas para administrar. E as propostas vieram mais por parte das prefeituras. Nós assumimos o hospital infantil em Criciúma, né? Uns anos atrás, um contrato com a prefeitura, mas não deu certo, porque o que eles assinaram no contrato não foi cumprido. Então, quando terminaram os 4 anos, nós nos retiramos. E essa é uma dificuldade para nós, porque o hospital em Criciúma, em Santa Catarina, é um hospital que atende basicamente o SUS, né? Ou seja, toda a população mais pobre da região procura esse hospital. E, ao procurar esse hospital, ninguém fica sem atendimento, mas aquilo que deveria ser entregue como verba para esses tratamentos todos, isso não acontece como deveria ser. Né? Então, isso é muito difícil. As famosas interferências políticas. Exatamente. Então, assim, ano após ano, com muita dificuldade, e as irmãs que trabalham lá com muita persistência, têm um amor incrível
né, por essa missão, esse trabalho, esse ministério. Então, assim, nós somos muito agradecidas ao grupo de irmãs que já passaram, né, por lá, as que estão no momento presente, as lutas e também os colaboradores, porque tem muita gente dentro daquele hospital que assume, assim, com muita garra, né, esse processo, e isso transforma, né, muitas realidades, e a população é muito agradecida. Talvez para completar o que a irmã Maruzane estava colocando, eu entrei na congregação em 1963. E eu entrei lá no Hospital São José, porque eu tenho uma outra irmã que é religiosa e morava lá. E esta luta de verbas do público e do federal, eu conheci já em 1963 e continuam ainda hoje, né? Se atende, como a irmã Maruzânia disse, né, pela lei, nós deveríamos atender 60%, né, por causa da filantropia. E o nosso hospital, todos os meses, atende de 80%, 85%, às vezes até 90%. E o governo não paga, né? Então, isso é uma grande preocupação. Muito. E não expandimos também para outros hospitais, porque uma grande prioridade da congregação é a educação. Então, esse é o foco. Elencaram como prioridade a educação, né? Educação nos diversos níveis? Ou só o médio? Superior tem alguma? Temos. Em vários países nós temos também universidades. Aqui no Brasil tem? No Brasil, no momento, nós não temos, né, esse trabalho. Temos pedidos. Vários pedidos para encabeçarmos aí as universidades, os trabalhos, mas, por enquanto, nós não assumimos. Por quê? Eis a questão. Aí entra, digamos assim, no ponto nevrálgico. Não temos irmãs suficientes. O número de irmãs que temos é de muita idade. Nós somos uma congregação que vai completar 190 anos agora, no dia 24 de outubro. Então, em 190 anos, houve um envelhecimento bastante acentuado, especialmente na Europa, e foi diminuindo o número de irmãs, e hoje em dia há pouca entrada. E já perguntou sobre isso, diminuiu bastante. A que se deve, segundo a experiência de vocês, a que se deve essa queda na busca de... Não sei se o termo certo seria noviças, né, para entrar na ordem. Vocês acham que a modernidade está interferindo muito nisso? Certamente. As pessoas estão perdendo um pouco desse espírito de religiosidade? Ou mudando o tipo de religiosidade, né? Talvez nós temos que estar aberta para as novas formas de viver a religião hoje. Né? Os conventos como o nosso, o antigo, de 190 anos, talvez não chame mais tanto a atenção da juventude. Não que nós vivamos da mesma forma que 190 anos atrás, de jeito nenhum. Nós estamos justamente buscando novas formas. À medida que o tempo vai passando, nós também vamos procurando responder aos sinais dos tempos. Só que eu acredito que tem muitos pontos nessa sua pergunta, que é o seguinte: houve diminuição de número de filhos nas famílias. Começa por aí. Antigamente se tinha 8, 7, 10 filhos. Hoje é 1, 2. Então a família não tem muito interesse que seu filho ou sua filha, no caso nosso aqui, filha, né, possa ser uma irmã de uma congregação, porque quer ter descendentes. Então, meio que orienta seus filhos para o casamento. E isso dificulta um pouco. E tem também a questão do que a sociedade hoje vive. Quais são os valores para essa sociedade? Né? Então, tudo isso são questões para nós também. Nós também estamos nos perguntando sobre isso. Né? Hoje, acredito que a vida religiosa, muitas congregações, nós nos voltamos demais para um trabalho muito intenso. Né? Somos grandes trabalhadoras. Né? São quantos? Vocês têm um número assim, de quantos no Brasil hoje, irmãs? Na América Latina e Caribe, nós somos 160. Para administrar tudo. Haja coragem. Difícil, haja coragem. Que não é fácil. Não é fácil. Porque estamos espalhadas. Né? As distâncias aqui na nossa América Latina e Caribe são gigantescas. Vide Brasil. Né? Para nós chegarmos aqui, do Rio Grande do Sul, para nós chegarmos aqui... Daqui cruzar o país praticamente todo, né? Foi uma loucura. Né? Então, assim, é muito interessante. Essas distâncias dificultam, mas não impedem.
né? Porque nós temos a unidade entre nós é fortalecida. É um trabalho de amor, justamente né? pelo carisma. O amor, né? O amor. Por favor, E irmã. também a nossa província, a província latino-americana e Caribe, ela está em 6 países. Aham. Então, Porto Rico fica lá na ponta, né? Vera. Depois Honduras, Peru, Argentina, Paraguai, Brasil. E a extensão do Brasil é muito grande. Nós estamos no sul, norte, nordeste, né? Então, sudeste, essa extensão, ela exige também, exige trabalho, exige deslocamento, né? Então, nós temos várias coisas assim que influenciam para esse movimento todo, né?